Mas aí, cara, eu Pronto. queria pegar um aspecto e agora expandir um pouco mais disso e falar de coisas que realmente podem dampar o mercado, Boa. podem derrubar o mercado. Cara, eu acho que a gente tá num grande ponto de inflexão no mercado cripto. Essa é a minha percepção quando eu olho para termos de preço. De um lado, nós temos 96% do mercado apostando num corte de juros, já para setembro, e Setembro. 99,8% apostando em corte de juros neste ano, pelo menos um corte de juros nesse ano. Nós temos um mercado que a gente tem o Donald Trump, o candidato mais bem cotado para a eleição dos Estados Unidos, palestrando no maior evento de Bitcoin dos Estados Unidos. Ele vai palestrar lá, tô ligado. Vai palestrar lá. É. E a gente tem um mercado que está passando agora por uma fase de várias e várias notícias ruins. De outro lado, a gente tem as notícias de pressões de vendas de curtíssimo prazo, Alemanha, Silk Road, Mt. Gox, e mais do que isso, o fantasma de uma recessão que surgiu após os dados de desemprego dos Estados Unidos vierem bem mais negativos. Eu acho que assim, ou nós iremos entrar numa recessão global e não vai ser bonito, e eu não sei que se a gente for entrar numa recessão global, sinceramente nós já estamos, a gente só não sabe ainda. A gente já se ferrou, só não avisaram pra gente. Ou nós entraremos num ciclo de corte de juros com expansão monetária, que para mim é uma das melhores coisas que poderia existir. Como investidor, para mim vai ser incrível vivenciar uma experiência como essa. Particularmente, eu acho que, do tempo que eu tô no mercado, eu nunca vivenciei isso. E eu queria saber para você, cara, qual que são as duas perspectivas, o que você sente em relação a essas duas perspectivas? É, assim, cara, eu já falo que tem uma visão mais pessimista, né, da capacidade da economia norte-americana se recuperar há mais de um ano, né? Eu venho batendo nessa tecla. Então, quando saiu esse relatório, que na verdade não foi um relatório, foi um censo, né? Fizeram um censo nos households para tentar mapear a situação. E descobriram algumas coisas muito bizonhas, porque nós estávamos contando que o mercado de trabalho norte-americano estava forte. Até alguns dias atrás, qual que era o mote? O mercado de trabalho norte-americano está forte, por isso a economia está se recuperando, então é só esperar a inflação abaixar um pouquinho mais, vamos fazer um soft landing, vai ficar tudo bem. Só que na verdade, cara, quando a gente pegou os dados do household, a gente viu que o desemprego aumentou. E é uma coisa muito louca. Como que o desemprego aumenta ao mesmo tempo que a empregabilidade aumenta? E aí a resposta é muito simples, cara. Tem a ver com pessoas pegando mais de um trabalho para sobreviver. De tão ruim que tá a situação. Então, quando pessoas começam a acumular empregos, aquele emprego conta duas vezes, mas é a mesma pessoa. E quando você vê o aumento de ocupação nas empresas, a gente teve uma disparada em empregabilidade de tempo parcial e não de tempo integral, que ficou estagnada. Então, realmente são as empresas cortando o custo, diminuindo a carga horária ou mandando embora, e as pessoas que conseguem acumulando mais de um emprego. Então, o dado veio totalmente distorcido e agora ficou muito claro. Os pedidos de seguro-desemprego estão batendo recordes históricos, especialmente no mês de junho, no mês passado. O índice de consumo de serviço, que é um índice que mede a demanda pelo serviço, está nos patamares da crise de 2008, brother. Da crise imobiliária. Entendeu? Então, a situação é a seguinte, a sombra da recessão, ela agora é uma sombra que está muito mais perto. Perto da Sombra que gente. parecia distante, ela do nada veio aqui. Ela está mais perto. Então, quando você faz... Como é que você faz para lidar com isso? E foi o que eu falei na live que eu fiz ontem. A recessão, cara, não é um sinal de... E o cara falou que aqui os números são estados com base no ID. Depois depois eu te mostro lá, Anderson, qual foi o gráfico que eu levantei, mas foi de um canal de macro, mais de um canal de macro, na verdade, que usaram a mesma fonte para fazer essa conclusão, tá? Depois eu te passo a informação, você dá um confere lá, depois a gente corrige se for o caso. Mas o negócio é o seguinte, cara, recessão não é sinal de venda. E historicamente não foi assim. E é meio triste falar isso, na real. Eu nunca falo isso assim, feliz, porque quando a gente fala de recessão, a gente fala do sofrimento das pessoas, né? Da dor nas famílias. Mas a recessão é sinal de compra, não é sinal de venda. Porque quando a gente chega nesse ponto de inflexão que você falou, que não é só um ponto de inflexão do mundo cripto, é um ponto de inflexão
da nossa situação macroeconômica do mundo. O mundo está num ponto de inflexão. E a gente está simplesmente o quê? Indeciso, enquanto o próprio mundo está indeciso. Cara, é uma eleição que a gente não sabe o que vai ser, é uma política econômica que toda hora a gente acha que vai ter corte e não tem, é uma inflação que teima e não consegue abaixar dos 3%, são dados de desemprego que pegaram a gente de surpresa, é a situação geopolítica com Rússia, Ucrânia, Oriente Médio, China, Taiwan. Cara, é um ponto de inflexão gigantesco, global. E é natural que a gente não vá ter aquele ciclo de alta de brigadeiro num contexto gigantesco de complicações como esse. Mas a minha leitura é a seguinte, eu vou te falar agora como é que eu estou enxergando. Os Estados Unidos e qualquer democracia capitalista que tenha uma impressora de dinheiro à sua disposição, eles só vão ser tolerantes até um certo grau de sofrimento. Porque chega uma hora, cara, que a recessão está machucando tanto a sociedade que a sociedade para de funcionar. Então você vai ver coisas como saque em loja, que já acontece nos Estados Unidos, né? Loja sendo saqueada, aí os lojistas fecham, abandonam o bairro desvaloriza. Tem hoje guetos, cara, se formando nos Estados Unidos, que são fruto de saques e saques e saques, os caras vão embora, a situação fica ainda pior, as pessoas não têm acesso a bens e serviços, os índices de criminalidade aumentam, que é uma situação de colapso civil, porque a sociedade está economicamente estrangulada. Então isso só vai até um certo ponto. E pra mim, cara, quando esse ponto chegar, vai ser realmente o ponto da inflexão. Os caras vão ter que deixar a inflação pra lá, vão ter que ligar a impressora, vão ter que abaixar os juros e vão ter que estourar uma bazuca de dinheiro na economia, cara. E minha leitura é que isso pode acontecer em algum momento entre hoje e até o final do ano que vem, possivelmente, sacou? Cara, eu, assim, tenho um alinhamento com você, eu não sei se a gente vai usar o termo recessão nesta crise. Sim, Porque tecnicamente, né? Tecnicamente, eu tô sendo muito porque pra mim o que nós estamos vivenciando nos últimos 4, 5 meses é um mini bear market. A diferença é que quem tem liquidez sorriu, Verdade. assim como quem tinha liquidez em setembro de 2023 sorriu, quem não tinha liquidez sofreu. E qual que é a minha percepção, cara? Eu não sei só o grau do quanto a gente vai crashar antes de subir. Eu não sei se esse foi o crash, ou a gente pode esperar, porque como é que funciona corte de juros, cara? Tem um bagulho, cara, que eu acho que, assim, de certa forma é uma desinformação que o mercado passa, e eu falo isso porque eu vejo direto, vem pessoas me perguntar sobre isso, deixa eu até compartilhar, peraí, deixa eu pegar essa tela pra cá, essa daqui vem pra cá, não, essa daqui fica lá, peraí, cara, só deixa eu compartilhar o que eu quero mostrar. Vai no seu tempo. Agora sim. Tem uma desinformação, que é o que a galera passa quando a gente fala de corte de juros do FED. Cara, eu tenho 100% de certeza que praticamente todo mundo que assiste conteúdo sobre macro e sobre cripto viu esse gráfico aqui. Uma variação desse gráfico aqui. Que é o gráfico que todo mundo fala, olha, quando o Fed corta os juros, é o fim do mundo, todas as coisas caem. Em 1969, caiu 36%. Em 1973, caiu 48%. Em 1700, sei lá o que, caiu tudo mais. Em 2019, caiu 35%. O Bitcoin caiu mais 60%. Então, se nós temos corte de juros, o mercado irá despencar. Até não sei, eu acho que provavelmente uma boa parte do chat vocês já devem ter escutado alguma informação de alguma coisa. Isso não é verdade. O que acontece? Quando a gente vai pegar o contexto realmente de corte de juros, a gente percebe que existem dois contextos diferentes. E para mim essa é a diferença técnica que vai fazer a diferença técnica nos próximos meses. Existe o contexto que nós estamos em recessão propriamente dita, e a recessão no conceito técnico da coisa. E nesses casos, a gente historicamente tem corte de juros emergenciais não planejados do Fed. Quando a gente tem corte de juros emergencial não planejado do Fed, o que acontece? Que a gente está aqui, essa recessão. Quedas significativas do mercado. Tirando aqui, ó, esse caso foi a exceção. O resto é tudo queda, queda, queda. Se a gente pega aqui, contexto de recessão. Na média, queda. Agora, se a gente não está numa recessão, e isso eu falo do ponto de vista técnico, um corte de juros é super bem-vindo ao mercado. E na média, o mercado expande em todo o contexto. Isso em 100% dos casos. Então, qual que é a minha percepção? Minha percepção é a seguinte: se a gente entrar em recessão do conceito técnico da coisa, hoje a gente tem uma probabilidade de 33,3%.
33,3%. Eu acredito que se a gente bater uma probabilidade de 50%, eu vou estar extremamente desconfortável, porque aumenta-se consideravelmente a possibilidade, sim, de a gente estar nesse contexto, quando eu estava analisando séries temporais. Mais de metade do mercado acredita nesse caso. Cara, neste caso, para mim, a gente vai passar uns 6 meses com o mercado do jeito que ele está agora, para pior. 6 a 12 meses. Para mim, no meu ponto de vista, o meu portfólio, eu tenho liquidez para aguentar, mas eu sei que grande parte das pessoas que acompanham a gente, às vezes, não vai ter essa liquidez. E eu acho que é fundamental explicar isso. Mas não achem que necessariamente um pivô do Fed significa uma queda absurda. Que o que pode surpreender geral, da minha concepção? A gente não entrar de recessão no ponto de vista técnico, o mercado ele já está ávido por risco, ele já está ávido para especular. Quando o Fed cortar os juros e confirmar, ele libera o teu capital, mercado de capitais, mercado de cripto estoura. Assim como aconteceu em 2020. E aí, para mim, esse é um cenário muito razoável, dado o que você falou. Então, para mim, qual que é o meu ponto? O meu ponto é, eu ainda não sei como é que vai ser a subida do mercado. Se ele vai ser uma subida depois de um contexto de queda, depois de um contexto de confirmação de recessão, ou se ele vai ser uma subida pós esse contexto. Para mim, que o governo vai imprimir dinheiro e vai salvar o mundo, isso já é dado. Igual Sim. Você colocou. Independente de ter recessão técnica. Eu quero saber o como. Porque quando a gente não tem recessão técnica, o mercado se comporta dessa forma. Quando a gente tem recessão técnica, o mercado se comporta dessa forma. E eu quero saber o como a gente vai fazer. Para mim, o como nós iremos, em qual o contexto, ele é muito mais importante pensando no timing de trading, de operação. E para mim, as últimas crises, as últimas recessões que a gente teve nos últimos 30 anos não foram recessões causadas pelo Fed, que é diferente desse contexto agora. Até tem um paper que eu gosto sempre de citar quando eu entro nessa discussão, porque todo mundo fala, os últimos 30 anos nós sempre tivemos corte de juros com exceção. Tivemos, mas eram contextos que a gente tinha pandemia, bolha imobiliária e bolha das .coms, que são 3 contextos que não foram por políticas monetárias, foram recessões por outros fatores. Sim, e dessa vez é o Fed, o próprio Fed, que está estrangulando a economia para tentar conter a inflação, né? Exato, a gente pode ter um contexto mas um cenário geopolítico também não está ajudando, né? Sim, também mas a gente pode ter um contexto de fato, o primeiro contexto nos últimos 30, 40 anos, que o Fed que lascou a economia. Que a postura do Fed controlar a inflação que gerou uma recessão no mundo. Não descartaria que isso pode entrar para a história desse jeito, tá? Eu acho que tem outros pontos legais pra gente falar também, e eu concordo com o que você levantou, cara. Cortar juros não é uma coisa que acontece uma vez só, né? Os juros, um primeiro corte, os juros vai baixar um pouquinho. Mas a gente está hoje na faixa de 5,25% de juros, né? E os cortes são de pelo menos de 0,25 em 0,25. Então, se a gente tiver o menor corte possível, a taxa de juros vai de 5,25 para 5. Se você pega a política de juros no cenário que você falou passado, bolha imobiliária, e você pega a resposta para a pandemia, os juros foi abaixado no decorrer de vários meses, tá vendo, cara? Então os caras começaram a baixar os juros no Q3 de 2007, terminaram de levar os juros a zero em 2009 praticamente. Então não é um corte de juros. O que o mercado pode ficar muito otimista com um corte de juros é que esse corte de juros pode ser o quê? O primeiro de muitos. Ele então, simboliza um ciclo de easing do Fed, de injeção de liquidez. Tipo assim, finalmente agora o Fed vai começar a aliviar a nossa barra. Só que o que vale dizer é que nesse cenário, onde nós reduzimos os juros em 2008 para tentar evitar a recessão que seria deflagrada pela crise imobiliária, não foi só a redução de juros. Foi também a impressão de 3,5 trilhões de dólares em 10 anos, que foram injetados na economia. Então redução de taxa de juros e política de flexibilização quantitativa. Mesma coisa em 2019. Olha o padrão. Bateu a pandemia, os caras começaram a cortar bem mais agressivo, diga-se de passagem. Olha só, em 2020 os caras zeraram do nada, drop, né? Mas assim, também não foi de uma vez só. Foi no decorrer de 5, 6 meses que eles zeraram a taxa. E depois, quantitative easing. 5,5 trilhões de dólares impressos e injetados na economia em 1 ano e meio. Isso é loucura. Isso é loucura. E sim, muitos analistas falam que o Fed literalmente pegou uma bazuca para tentar matar um rato, sacou?
Eles, ao invés de tentar fazer uma injeção de dinheiro mais cirúrgica, aos poucos eles ficaram com tanto medo da pandemia causar uma recessão e morrer a economia norte-americana, que eles simplesmente falaram, chega, pega aí 5 tri e arremessa na economia. Cara, a pandemia foi muito louca, a gente imprimiu metade da riqueza do mundo, cara. Exatamente, e não é por isso que a recuperação foi o quê? Recuperação em V. Entendeu? Cara, a recuperação foi perguntando se a gente vai ter a oportunidade de ver isso de novo. Então, dependendo do grau não de sofrimento... Não a pandemia, tá, galera? Eu falo da impressão e descontrolada de dinheiro. Exato. Isso é que eu me pergunto. Será que eles vão só abaixar os juros? Ou será que o negócio tá ficando tão zoado que eles vão precisar imprimir dinheiro? E fazer Você tá na ponta especulativa com capital no contexto que esses caras estão jogando dinheiro na economia, cara, é uma maravilha. É uma das melhores coisas que existe como investidor. Porque, cara, qualquer coisa que você apontar vai dar certo. Sobe tudo. Mas foi 2021, cara. O que era 2021? Você fazia assim, escolhia um token, pronto, o token subia. Assim, 6 meses subindo o token. Você lembra? A gente tava lá, né? Eu lembro, cara. Foi maravilhoso. eu torço pra vivenciarmos isso novamente. Óbvio, especificamente no contexto econômico. Acho que até não coloco esse viés, como o Castro colocou no início. Uma recessão é um bagulho feio. Assim, tem uma cena da Grande Aposta que me marca bastante. Você já deve ter assistido depois, com certeza. Algumas vezes. Mas então os meninos lá que eles fazem os cálculos, eles descobrem o crash, né? Eles fazem conta, descobrem o crash de 2008. E aí eles olham e falam, cara, o mundo vai acabar e a gente vai ganhar dinheiro pra caramba. Eles estão comemorando. E aí eles pedem ajuda pro ator lá que faz o Brad Pitt, que era um veterano lá do mercado, pra operacionalizar aquilo. E aí eles comemorando, o veterano chega e fala, velho, para de comemorar, beleza, tá todo mundo aqui multimilionário, mas a gente acabou de apostar contra a economia do país, a gente tá ferrando um monte de gente. Foi até um feeling muito grande quando a gente viu o crash da Luna e o crash da FTX, cara. Pra mim acho que o crash da FTX foi um dos momentos mais pesados pra mim como analista. Você recorda bem, você lembra bem da minha cara como eu tava. Eu lembro. E apesar da gente ter pegado uma semana antes que aquilo ia acontecer, e foi um momento extraordinário do ponto de vista de crescimento, de relevância. Eu acho que foi um momento da nossa história, nós dois como analistas, que a gente mais teve evidência, assim. E foi um conjunto, né? Luna e FTX, assim, foram 2 calls, assim, que, porra, muito difíceis e que foram muito assertivos. Foi um trabalho mesmo tempo, nosso, cara, né? De investigação profunda que a gente fez junto. Foram era doloroso. Era doloroso ver o resultado, cara. Eu não me recordo até hoje, assim. E eu imagino que, enfim, o contexto desse é bem parecido, tá? Sabe? E isso me deixa muito em dúvida se a gente vai vivenciar uma recessão do ponto de vista técnico. Eu não sei se o mundo tá tão ruim assim. Eu tenho mais uma impressão que a gente vai vivenciar, talvez, um ciclo de expansão para depois a gente ter uma grande porrada geopolítica, talvez 2026, 2027, quando a gente vai entrar em um contexto muito possivelmente de uma guerra mais globalizada, que é o que muitos estão especulando, né? Tem uma especulação muito forte da gente entrar num contexto de guerra mais pesado ali para 26, para 27, que vai ser um momento que talvez não vai ser tão legal ter dinheiro líquido em mercado, dinheiro especulativo em mercado. Pode ser. Mas sabe que assim, quando a gente fala de recessão técnica, cara, tem mais de um indicador, né? Normalmente a gente fala que redução no PIB por 2 trimestres seguidos é uma recessão técnica, mas a turma de macro tá falando muito de um outro indicador, que é esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu puxo pra te mostrar. Peraí, que essa live foi grande, peraí. Achei. Esse aqui, cara, esse indicador é o indicador sim, o Slumrule. 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 Então ele fala o seguinte, cara, eu não vou explicar, mas pega dado de empregabilidade com a variação do payroll, né, do salário. Mas ele fala o seguinte, quando esse indicador passa de 0,50 é recessão. Isso aqui é em 2008, não é agora. Sim, a gente tá em 0,4, né? A gente tá em 0,4. Só que olha só, cara, o que acontece. Quando esse indicador começou a subir, a gente já tava na crise imobiliária, entendeu? Quando ele apitou, foi em maio de 2008 e já era sabido que estava o caos. Então, normalmente, quando um indicador técnico apita a recessão, não é porque a recessão está chegando, é porque ela já está aqui. Não, isso, entendeu? Cara, agora eu falando isso como investidor, cara. Isso é hoje, cara. Olha só isso hoje, irmão.
Não, mas isso eu falo como investidor, cara. Se você entrou no mercado e tá tomando esse drop de agora, não duvide que você já tomou metade de uma pernada de uma recessão. Se a gente de fato entrar no contexto de uma recessão mais metade profunda, já foi. metade já foi. Metade já foi. Eu não tenho dúvida disso, cara. Para mim, a pergunta é: você tem liquidez? Entenda a liquidez como fôlego, cara. O negócio é o seguinte: você não ache que você está entrando no mar agora, tentando nadar até a ilha do bull market. Você já está na metade do oceano. Você já está vendo a ilha. A minha pergunta é: agora é a hora de você boiar para tentar recuperar a energia para chegar até o final da ilha? Ou você ainda tem gás para nadar até o final dela? E isso que vai determinar. Que o único, na minha visão, dado o contexto e dado as políticas monetárias dos países que a gente tem nos últimos 30, 40 anos, que a resolução é imprimir dinheiro, pensando no mercado de cripto como essa estrutura especulativa, cara, a única coisa que vai fazer você não ganhar dinheiro no mercado de cripto, além de você fazer algumas loucuras com o teu capital, e se você está majoritariamente investido em Bitcoin, Ethereum, Solana, coisas bem estruturadas, bem fundamentadas, que eu acredito que seja o caso da maioria das 800 pessoas que estão assistindo a gente aqui na live, a única coisa que vai fazer você não chegar na ilha dourada do bull market é você não ter fôlego. E não ter fôlego, entenda. Você, em algum momento, dentre esses próximos 6 a 12 meses, tem que interferir na sua carteira de cripto. Agora, se você tem tranquilidade que nos próximos 6 a 12 meses você pode deixar essa carteira de cripto imóvel, cara, você vai chegar naquele lugar dourado. Porque esse é o caminho inevitável, dado o contexto que a gente está e dado toda a crise, todo o aperto monetário que nós vivenciamos nos últimos 2 anos e meio. É natural, dado o mundo que nós vivemos hoje, a gente ter uma expansão monetária nessa próxima janela. Independente de recessão ou não, a diferença é que a recessão técnica talvez faça que você tenha um caminho mais longo e um mar mais tortuoso, que vai te exigir mais fôlego. A recessão não técnica não faça isso. Mas se você tem um fôlego para nadar para 12 meses, 18 meses, cara, fica tranquilo. Você vai chegar lá. Pelo menos essa é a minha concepção. E isso me deixa muito em paz no momento atual de mercado e nessas quedas. E é o que mais me deixou em paz para comprar, por exemplo, cara. Eu tomei as posições que eu tomei porque eu fiz conta. Eu falei, cara, beleza. O quanto eu posso me comprometer sem me ferrar? Uhum. Eu compartilho da sua leitura, cara. Eu pessoalmente aprendi contigo, né, a fazer o portfólio 80/20, cara. E pra mim é uma parada que até hoje eu uso. Eu não tenho, por exemplo, grandes reservas financeiras para tirar dinheiro do mundo tradicional e reforçar em cripto quando o cripto cai. Então o que eu faço? Eu nunca estou 100% alocado. Eu sempre tenho 20% de caixa e vou rebalanceando esse caixa. Se o mercado sobe, eu faço DCA de venda. Se o mercado cai, eu faço DCA de compra, vou amortizando a volatilidade. Então, para mim, cara, eu simplesmente vou continuar rebalanceando meus 20% de caixa. Porque o risco que eu não topo, irmão, eu não topo o risco de sair de cripto e de repente ficar para trás. Sacou? E de repente a parada recupera e quando eu vi, papei mosca, não consegui voltar a tempo. É o único risco que eu não topo. O risco de estar completamente fora de cripto, sacou? Mas é a falta de liquidez, cara. Essa é a famosa falta de liquidez. É aquela, cara, o mar vai estar tortuoso, tortuoso, tortuoso. Você consegue segurar? Se você consegue, velho, você tá tranquilo. Eu sempre falo isso, a conta que você tem que fazer é beleza, cara, o quanto você tem alocado em cripto. Agora o problema, e pra mim é a situação desconfortável que as pessoas ficam quando elas estão com, sei lá, o dinheiro que daqui a 3 meses elas vão precisar. Isso é É o problemático, fluxo de caixa. É o dinheiro da vida, né? Teve um cliente meu que chegou, cara, queria alocar a cifra de milhões. E aí, papo, ele chegou, a primeira coisa ele falou, cara, eu tenho um fluxo de caixa que eu vou precisar da minha empresa daqui a 6 meses. Pô, o mercado tá estourando, acabou de romper máxima histórica. Pô, vou colocar esse dinheiro também. Eu falei, não, não vai. Se for colocar, coloque 10%. Não coloca. Mas, pô, o mercado tá subindo, o mercado tá subindo. Eu falei, cara, mas 6 meses é um prazo muito curto. 6 meses tudo pode acontecer. E no caso, nesse caso específico, aconteceu o pior. Aconteceu o pior. Se ele tivesse nesse colocado caso específico, tudo, para ele iria acontecer o pior. Ele teria metade do dinheiro e ele teria que liquidar a posição 6 meses necessariamente, porque era fluxo de caixa de operação. Não, e poderia até ferrar a empresa. Então, tipo assim, eu acho que aí vai muito da responsabilidade e da gestão. Cara, assim, o grande aprendizado que eu tive da vida como empreendedor e também no caso de no questão de gerir dinheiro de cripto.
A liquidez manda. Se você tem liquidez, você sobrevive desde que você esteja no mercado de expansão. Se você acredita em cripto e você vê os fundamentos que a gente também enxerga em cripto, que esse mercado vai expandir nos próximos 18 meses, 24 meses, e você tem capacidade de se manter com isso através do teu trabalho, através da tua empresa, através da forma que você investe, você está no caminho certo. Se você não tem, você está tirando dinheiro de um lugar, você está pegando empréstimo, você está tirando um dinheiro que você vai precisar daqui a 6 meses, você tem dinheiro com prazo contato para cripto, reflita a forma que você está investindo, porque a chance de você tomar ferro é alta. Isso vale para quem tem 10 mil reais, 100 mil reais, 1 milhão de reais e 10 milhões de reais investidos em cripto. Se você tem 10 milhões de reais investido em cripto, mas você precisa de 2, 3 para o teu fluxo de caixa da tua empresa, cara, você deveria não estar investindo 10, deveria estar investindo 7. E aí a gente cai no erro da ganância. Uhum. Qual que é o erro da ganância? É tipo, cara, você fazer a conta, e eu já fiz essa conta várias vezes. Pô, eu acredito que o mercado vai fazer 3, 5, 7 vezes. Pô, se eu colocar 1 milhão agora, esse 1 milhão vai virar 5 milhões. Pô, 5 milhões eu aposento. Ah, então eu vou botar 1 milhão. Só que aí você, nesse meio de 1 milhão, pô, tem 200 mil que você precisa para manter seu custo de vida. Aí qual que é a conta que você faz? Pô, mas se eu tirar esses 200 mil, que é minha reserva, foda-se, o mercado de cripto vai dar certo, vai estar tudo bem. E 200 mil, pra mim, você não faz a conta dos 200 mil, você faz a conta do resultado final. Pô, 200 mil vai virar 1 milhão, pô, eu vou perder 1 milhão. Só que não, cara. Esses 200 mil no presente, ele tem muito mais valor do que o resultado futuro. Porque ele vai ser o fator que vai garantir que você tenha esse resultado. Por senão isso você vai ter que sacar no, você vai ter que sacar no fundo. Você vai ter que vender, não, você vai ter que sacar no fundo. E aí você vai tomar um deságio. E aí, às vezes, ao invés de você vai perder muito mais dinheiro por conta disso. Isso é conceito básico, custo de oportunidade. E, cara, ninguém chega e fala isso. Por isso que é importante, cara. Além do dinheiro cripto, tenha o dinheiro para você se manter. Beleza, cara, você tem um jogo, cara. Então, você tá com a sua reserva de emergência, 6 meses, tá com o teu emprego estável, acabou, já era. Tá com o dinheiro cripto, certo? Agora, se você não tem uma base mínima de sobrevivência e você vai precisar desse dinheiro, às vezes você se coloca numa situação muito pior por excesso de ganância. E não esqueçam, cara, a gente vai ter um ciclo, cara. A gente vai viver esse ciclo, talvez até 25. Cara, se estourar uma terceira guerra mundial, tudo vai cair pra caramba e vai abrir uma outra oportunidade. Eu tenho certeza que, cara, no período de próximos 8 anos, vai abrir outra janela de fuga de liquidez. Talvez mais. Vamos lá.